português. And I feel so bad about that. E eu me sinto meio mal sobre isso. Because it's not the same. Porque não é a mesma coisa, né? Think Spanish, Eu penso em espanhol talk in English, e falo inglês. and traduce in Portuguese. E eu vou traduzir em português. It's not the same. Não é a mesma coisa. It's not the same feelings. Não são os mesmos sentimentos. So we will try to put our mind only in the Lord. Então a gente vai tentar colocar a nossa mente só no Senhor. The Lord will make possible His message. E o Senhor vai fazer possível a mensagem dele. Amém? Oh, help me, Lord. Ajude-nos, Senhor. Well, this is our testimony. Bom, esse é o nosso testemunho. If we are here right now, Se nós estamos aqui agora, it is because you and many believers prayed for us. é porque vocês, muitos crentes, oraram por nós. You prayed for us, Você Esther. orou por nós, Esther. God bless you. Deus te abençoe. Thank you. Muito obrigado. We are here for your prayers. Nós estamos No, don't aqui. cry, please. Don't cry. You are one of the many cry to me. Nós estamos aqui porque vocês oraram por nós. Feel happy. Nós estamos felizes. We are alive. Nós estamos vivos. The Lord take care of our life. E o Senhor tomou conta das nossas vidas. Because you were praying. Porque vocês estavam orando. In 1991, Em 1991, me and my wife became believers. eu e minha esposa, nós nos tornamos crentes. Few months later, our 3 kids became believers. E 3 meses depois, nossos 3 filhos se tornaram crentes. We were growing in the faith Nós estávamos crescendo na fé, day by day, dia a dia. and excuse me. And in 1994, I was sent to the combat zone. E em 1994, fui mandado para o campo de batalha. This was the 3rd time I was sent to the combat zone. E essa foi a 3ª vez que eu havia sido mandado para o campo de batalha. But right now I have a special mission Mas agora eu tinha uma missão especial. to fight against guerrillas, to fight against terrorists, Ah, sim. E agora a minha missão era lutar contra terroristas. and fight against drug dealers. E lutar contra drogados. Pessoas que mexem com drogas. Narcotraficantes. So it was so hard for me. Isso foi muito difícil para mim. I knew I was going to a very, very dangerous zone. E a gente estava indo para um campo muito, muito perigoso. So the first thing I did E a primeira coisa que eu pensei was to put a large signal in the front of my main door. a primeira coisa que eu fiz lá foi colocar uma placa na frente da minha porta de entrada, In the jungle, na selva, no meio da selva. God rules these places. O Senhor é quem manda nesse lugar. Estava escrito na placa. With that signal, I was saying to everybody, Com essa placa eu estava querendo dizer para todo mundo: I am not a corrupted man. eu não sou o comandante desse grupo. I am here to fight against drug dealers and terrorists. Eu estou aqui para lutar contra os narcotraficantes e os terroristas. I was fighting really hard with my soldiers. A luta estava muito grande com os meus soldados, já estava no meio da luta. Also, I lost 11 soldiers in the combat zone. Eu perdi 11 soldados durante a batalha. They gave their blood for his country. Eles deram o suor deles pelo país deles. I spent 7 months in that operation. Eu fiquei lá durante 7 meses nessa operação. So I want to resume to you all the victories in that time. I will write to make a summary of the victories. Ok, eu vou tentar fazer então um resumo de todas essas vitórias e essas batalhas. So fast. Bem rápido. The foreign
drug dealers in prison. 40 narcotraficantes na prisão. $280,000 captured by the drug dealers and sent it to the officials. 287 mil apreendidos. 9 tons of cocaine and chemical material stuff to make drugs. 9 toneladas de cocaína e de materiais para preparação de drogas. Weapons, ammunition, and explosives. Armas, munições, explosivos. You understand, right? You're going to read that, okay? Next one. One very large size cocaine laboratory destroyed. Laboratório muito grande de cocaína foi destruído. 16 medium-sized cocaine laboratory destroyed. 16 laboratórios médios de preparação de cocaína. 3 illegal landfills destroyed. 3 pistas de pouso, né? Pistas de aterrissagem foram destruídas. You can see that picture, Vocês podem ver por essas fotos aí. the result of our work. É um pouco do nosso trabalho. We were doing a very great job, Nós estávamos fazendo um grande trabalho. but you know, my chief, who was a general, he was not happy with that. Mas o meu chefe, né, que não era um crente, ele não estava muito feliz com esse trabalho. When he came the first time to my command post, Ele veio pela primeira vez para o meu posto de comando and he saw the signal in the front of my door, e ele viu aquele sinal que estava em cima da porta do meu posto de comando he told me, put it away, e falou: jogue isso fora, because God is not the commander here. porque o Senhor não é o comandante aqui. I am the chief in this zone, Eu que sou o chefe desse lugar, no God. não é Deus. And I said, no sir, Eu falei: Senhor, não é assim. you are terribly wrong. Você está completamente errado. Our Lord is our chief. Nossa lei é o nosso chefe. The time was running and running and running, O tempo foi passando, passando, passando. and I was working really hard with my troops, E a gente estava trabalhando, dando duro lá no campo de batalha. but I was feeling that my boss, my chief, the general, was not happy with that. O tempo foi passando, mas eu estava sentindo que o meu chefe, o meu general, ele não estava muito feliz com o que estava acontecendo. And you know why? E você sabe por quê? Because he was corrupted also. Porque ele era também corrupto. He was receiving $100,000 every month. Ele recebia todo mês $100,000. $100.000 por mês, através de corrupção. So I was in problem. Então a gente estava em um grande problema. I became a really hard obstacle for him. I became a really hard obstacle for him. E eu me tornei um grande obstáculo para ele ali naquele lugar. So, with false arguments and false papers, with not valid papers, A gente lidava ali com falsos papéis, falsos documentos. in 48 hours, E em 48 horas I was sent to a prison. eu fui mandado para a prisão. I was a full colonel in the army. Eu estava coordenando completamente o. I was a full colonel in the army, with all my power. Todo o meu poder. At the end, I was in prison. E no final de tudo eu estava na prisão. I was sent in a small room Eu fui colocado numa sala muito pequena, with not electricity, sem eletricidade, not water, sem água, not sanitaries, not nada not acontecendo, bathroom, ok? Sem banheiro, not a mattress, sem cama, sem colchão. sleeping in the floor. Eu dormia no chão. 11 months 11 meses, with rats. com os ratos. Rats. Ratos, ok. And it was really hard. And the first night, I was
noite eu estava orando ao Senhor. because I have been 29 years in active duty. Porque eu tinha 29 anos In active duty. e eu estava com esse título lá no exército. Yeah. Okay. And I know they were trying to destroy my mind, E eu sei que eles estavam tentando destruir a minha mente, my sickness, meus pensamentos, because I was talking, I was porque eu saying, estava falando, porque eu estava pregando, I was saying the truth, eu estava falando a verdade, and they don't like it. e eles não me deixaram. And the first night I said to the Lord, Na primeira noite eu disse ao Senhor: Lord, you know what they want to do me. Senhor, o Senhor sabe o que eles querem fazer comigo. They want to destroy my mind. Eles querem destruir a minha mente. Please take care of my life Senhor, por favor, toma conta da minha vida. and take care of my family. E toma conta da minha família. I had a sentence of 16 years in prison. 16 years in prison. Finally, I had the sentence. Finalmente ele teve a sentença depois desse tempo todo de 16 anos de prisão. It was crazy. Eu estava louco. And that was in 1997. That was in 1997. Isso foi em 1997. In 1998, Open Doors came to Peru Em 1998 eles me mandaram para o Peru to take care of the believers in prison. para tomar conta dos crentes que estavam na prisão. So the innocent believers in prison. Eles ainda mandavam crentes para a prisão. So my wife went to the Open Doors office in Lima Então minha esposa foi para o escritório do Portas Abertas lá em Lima to talk with them. para falar com eles. And they said, we need papers, we need documents. E eles falaram: você precisa de muitos papéis, de muitos documentos. They take all the papers and they went to Europe, USA and Brazil also. E eles pagaram todos os documentos que precisavam ser mandados para a Europa, para o escritório do Brasil. Let's say it was almost 3 months. They studied the papers 3 months, analyzed the papers for 3 months. E eles ficaram lá analisando os papéis por 3 meses. At the end of that time, they came again to Lima and talked with my wife. E depois desse tempo eles voltaram para Lima e eles ligaram para minha esposa. And they said, now we are really sure your husband is not guilty. E agora eles falaram para minha esposa: agora nós temos muita certeza de que o seu marido não tem culpa nenhuma. So we are going to help you. Então nós vamos te ajudar. Don't worry for nothing. Não se preocupe com nada. You will have the protection of Open Doors. Você vai ter a proteção do Missão Portas Abertas. But how Open Doors works? Mas como o Portas Abertas estava? Letters. Eles ajudavam através de cartas. First time, prayers. Em primeiro lugar, oração, Letters. cartas, Visits. visitas. Material support. Lawyer and coordination with authorities. How does this work? Prayer. Open Doors make special operations for prayers. E como que isso funciona? O Missão Portas Abertas ele tem uma missão especial só sobre orações. 24 hours praying. Eles têm essa jornada de 24 horas de oração. How can we do that? E como eles fazem isso? Could you pray 24 hours every day? Você pode, você consegue ficar orando 24 horas por dia? Is possible that? É possível isso? The Bible says that. The Bible says that. A Bíblia diz isso. Pray and don't stop. Ore sem cessar. Or, So, that's not possible for a human being alone. Isso não é possível para um ser humano que esteja sozinho. But like a king, yes.
Mas como um time nós podemos fazer? How does this work? E como isso trabalha? When America was going to sleep, Quando a América estava indo dormir, Europe was awake to pray. a Europa estava acordada para orar. When Europe was going to sleep, E quando a Europa estava indo dormir, Asia rise to pray. a Ásia estava acordada para orar. And the same with Africa and Oceania. E a mesma coisa com a África e com a Oceania. So that was the prayer clock with open doors. Então a gente fez esse relógio de oração no portão. 24 hours a day praying. 24 horas por dia orando. That was great. Isso foi maravilhoso. We felt that. Nós sentimos isso. Really, we felt that. Nós sentimos. Letters. Okay? In almost 7 years with the help of Open Door, we received no less than 10,000 letters. Então, como está escrito lá, em 6 anos foram mais de 10.000 cartas. Many letters Muitas cartas. from many countries. De diferentes países. Of course, we did not speak many languages. É claro que a gente não sabia falar muitas línguas. For example, from Israel, Algumas de Israel, France, França. Czechoslovakia. Czechoslovakia. The The same? Yes. No, really? Yes. That's great. Okay. Russian, Rússia, Brazil, Brasil, Portuguese. cartas em For português. us, it was really hard at that time. Pra gente foi muito difícil naquela época. But with Brazil, it was a special thing. Mas os brasileiros haviam uma coisa especial. Do you see that? Vocês podem ver isso? It's meaning widow. We received many letters from Brazil with this meaning widow. Nós recebemos muitas cartas do Brasil com esse bilinguismo So desenhado. at that time, we learned how to love this meaning widow. E daquela época em diante nós aprendemos a amar o bilinguismo. We have many things with this meaning widow. Nós temos muitas coisas com esse bilinguismo. And it was a great time. And it was a great time. Isso foi um tempo maravilhoso. Esther told me last night that he knows a brother. A Esther me disse ontem à noite que ela conhece o irmão I answered some letters, que eu respondi algumas cartas, but not too much, mas não muitas. because it were a lot of letters, Claro que foram muitas cartas de and also for financial problems. E também recebemos suporte financeiro. But I answered some letters, Mas eu respondi algumas cartas. and Esther told me that she knows a brother who received one letter of mine. E a Esther me disse ontem à noite que ela conhece um irmão que recebeu uma carta minha. That's great. Isso é maravilhoso. Praise the Lord for that. Adoro o Senhor por isso. You are going to see now some slides about letters. E vocês vão ver agora alguns slides You sobre see? as cartas. That was in my home. A Esther foi na minha casa. Letters. It was an ocean of letters. Isso era como se fosse um oceano de cartas. For us, your letters were like oxygen. Para nós, as cartas de vocês eram como se fossem oxigênio. Those letters keep us alive. As cartas de vocês nos manteram vivos muitas vezes. The next step, Próximo passo. visitors. Visitas. Every 6 months, Open Doors send to our home or to the prison officials from Open Doors. A cada 6 meses, o Missão Portas Abertas ele enviava para as prisões ou para as nossas casas oficiais de Portas Abertas. To see how we were, Só para ver como que a gente estava. how we were living, Como nós estávamos vivendo. how was the work of the lawyer, Como é que estava o trabalho do advogado. and many items. E muitas outras coisas. Every 6 months, Todos os 6 meses, a cada 6 meses. many brothers and sisters came from Europe. Muitos irmãos e irmãs vieram da Europa. They were traveling 14 hours
Eles estavam viajando 14 horas by plane. de avião. It was less than 12 hours in Lima. E ficavam menos de 12 horas? Menos de 12 horas em Lima. And then go back to Europe. E eles voltavam para a Europa. It was a real sacrifice Era um sacrifício muito grande, by love. por amor. And we appreciate that. E nós amamos isso. Okay? And Open Doors also helped me to lead the church in prison. E o Portas Abertas também ajudou os cristãos na prisão. Me ajudou na prisão. Ok, me ajudou a liderar os cristãos na prisão. I think my English is too bad. I think my English is too bad. Your English is very good. Okay. I will believe that. So they gave me Bibles in Spanish, many books. Então eles me deram muitas Bíblias em espanhol, muitos e muitos livros for the church. Para a igreja. I had the privilege to lead the church in prison. Eu tive o privilégio de liderar a igreja na prisão. And when you lead the church in prison, it's very different. E acredite, a igreja na prisão é muito diferente. When that church had only 34 believers. 34. Aquela igreja era composta por 34 crentes, 34 irmãos. But at the worship time, Mas na hora do culto, all the walls were trembling. Todas as paredes tremiam. We feel the presence of the Lord. Nós sentíamos a presença do Senhor. But the time was running. Mas o tempo estava correndo. And nothing happened. And nothing happened. E nada estava acontecendo. Because at that time I would like to remind you. Porque naquela época eu gostaria de lembrar vocês. In Lima, in Peru, we had a really corrupted government. Lá em Lima, no Peru, a gente tinha um governo muito corrupto. We had a dictator. Com um ditador muito bravo. You know who was he? Vocês sabem quem é. I don't want to remember his name. Eu não consigo lembrar o nome dele. It's not necessary. E não é necessário também. Now he's in prison. Agora ele está na prisão. Justice of the Lord. Na presença do Senhor. And Open Doors told me that corrupted government do not want to hear us. E o Portas Abertas me falou que aquele governo não queria ouvir a gente. We are knocking doors, but nothing happened. A gente ficava lá batendo nas portas, mas nada acontecia. For 3 years. Por 3 anos. More than 3 years. Na verdade, mais do que 3 anos. So we decided, and I told him, I was afraid. And I told him, so if nothing happened, are you going to leave me here? Eu estava com medo, então eu liguei para eles e falei, vocês vão me deixar aqui? No, never, they told me. Eles falaram, não, nunca. We're going to change the tactics. Na verdade, a gente vai precisar de trocar as táticas. If this government don't want to see us, se o governo não quiser ver a gente, we will make a special prayer campaign in all the world. Então a gente vai fazer uma campanha de oração especial em volta de todo mundo. 24 hours a day. 24 horas por dia. To fall down this government. Para poder derrubar esse governo. Because it was a corrupted government. Porque era um governo muito corrupto. And you know what happened? E você sabe o que aconteceu? Some months ago, alguns meses atrás, that government fell down. Aquele governo caiu. Praise the Lord for that. Adore o Senhor por isso. When that government fell down, quando aquele governo caiu, the Congress take control of the country. Os terroristas começaram a controlar o país. O Congresso, na verdade, começou a controlar o país. And we have democratic elections. Nós tivemos eleições democráticas. And finally, we have a new democratic president. E finalmente nós temos um novo presidente democrático.
with that president, Open Doors was able to knock doors and open the doors for you. Com esse presidente, com portas abertas, agora era possível não só bater nas portas, mas abrir as portas. And finally, Open Doors was able to give press conference. E finalmente o Portas Abertas estava livre para poder fazer conferências, Many interviews muitas entrevistas by radio, em rádios, by TV, televisão, in newspapers. nos jornais. It was a great operation. Foi uma grande operação, But time was running mas o tempo estava correndo and nothing happened. e nada estava acontecendo. I would like to stop here for a while Eu quero parar aqui um pouquinho to remember you the promises of the Lord. para poder lembrar vocês sobre as promessas do Senhor. You know better than me Vocês sabem melhor do que eu that in our Bible we have many promises of the Lord. que na nossa Bíblia nós temos muitas promessas do Senhor. The only thing we have to do A única coisa que nós temos que fazer is to take that promises, é pegar aquelas promessas to make that promises for us. e fazer aquelas promessas se tornarem promessas para nós. So in those years, my family and me, we take many promises E naqueles tempos, naqueles anos, nossa família e eu, nós pegamos muitas promessas para nós. because it was necessary to take promises Porque era necessário que a gente pegasse essas promessas to stay alive. para permanecer vivos. Joshua 1:9. Josué 1:9. Okay? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. This was the promises of the Lord that I love so much. Essa é uma das promessas do Senhor que eu amo muito. It was my promise. Era a minha promessa. And at that time, I had to use a special name for the combat zone. I had to use a special name E naquele tempo eu tinha que usar um nome especial para aquela zona de combate. for security purposes. Por motivo de segurança. You cannot use your real name in the combat zone. Você não pode usar o seu nome real no campo de guerra. So I decided to use Joshua. E eu decidi usar Josué. My name was Commander Joshua. Meu nome era Comandante Josué. What a great privilege for me. Era um grande privilégio para mim. You know who was Joshua, right? Vocês sabem quem foi Josué, não é? The next one, Philippians 4:17. O próximo está lá em Filipenses 4:13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Do you believe that? Vocês acreditam nisso? We believe too. Nós acreditamos nisso. Many times in those years we felt weak. Muitas vezes durante aquele tempo nós nos sentimos fracos. And these verses make alive again. E esses versículos faziam a gente se sentir vivos novamente. Matthew Mateus 25. Mateus 25, 35 a 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. In this promise of the Lord E essa promessa do Senhor is all the work that Open Doors did. é todo o trabalho que o Portas Abertas tem feito. And is doing right now. E está fazendo agora. It is a great promise. E essa é uma grande promessa. Jeremiah Jeremias 33:3. 33:3. Clame a mim e eu responderei, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. No comment with that. No comment. Listen up. Sem comentários, isso já diz tudo, só esse versículo. Do you agree with me? Vocês concordam comigo? Muito bom. Malachi Malaquias 3:10. 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos,
If I'm not wrong, Se eu não estou errado, this is the only verse in the Bible esse é o único versículo na Bíblia that our Lord que o nosso Senhor is tested by the man. está sendo testado pelo homem. It's the only one. É o único. The Lord says, now try me. O Senhor disse, agora me teste, agora me prove. And it's true. Isso é verdade. That's one. This is a very special E esse é um muito especial salmo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. When I had 7 years in prison, quando eu estava lá passando 7 anos na prisão, um dia de visita, no dia de visita dos homens, esse homem veio até minha cela e ele me disse: ele me disse, eu te conheço. Vocês podem me ouvir? Vocês podem me ouvir? Quero ficar livre. E esse homem me disse: eu te conheço. Eu estava na sua trincheira. Eu estava na sua... ok. Ele estava na corte para poder visitá-los. Ele era um oficial de justiça. Esse homem trabalhava na corte. E ele me disse: eu posso te fazer ficar livre. Porque até agora você tem 7 anos de prisão. E você poderia ficar 9 anos mais aí. No total, 16 anos. E ele me disse: eu posso te fazer ficar livre. Eu conheço os... eu conheço a Suprema Corte. Eu estava lá na Suprema Corte. Eu sei que você não é culpado. E se você me pagar $3.000, você vai ficar livre. E naquele tempo eu tinha 7 anos de preso. E eu não era culpado. E um dia eu falei com a minha esposa: aquele homem está me pedindo $3.000. E assim eu vou ser livre se eu pagar. E era uma grande oferta. Mas alguma coisa estava lá queimando no nosso, estava falando ao nosso coração e à nossa mente. Aquele homem me disse: você precisa ficar livre. Eu falei com a minha esposa, mas a gente não tinha nenhuma resposta sobre aquilo. Eu falei com ele: a gente vai pensar. Uma semana depois, era uma noite de sexta-feira, eu tinha um rádio pequenininho na minha cela. Um rádio de pilha, radinho de pilha.
special night prayer. Eu estava ouvindo uma noite especial de oração. All the night prayer. Toda noite orando. And you know that pastor used only this sound for all the prayer. E vocês podem prestar atenção porque o pastor só usou esse salmo naquelas orações. And that was the answer was needed. E essa era a resposta que eu estava precisando. No more problem. Sem problemas mais. This is a promise of the Lord. Essa é uma promessa do Senhor. That promise says. That promise says. Essa promessa diz: Don't worry. não se preocupe. Don't worry. Não se preocupe. I am the boss. Eu sou o chefe. I am your chief. Eu sou o seu chefe. I will do many things for you. Eu faço muitas coisas por você. And that was enough for me. E aquilo foi suficiente para mim. The next day, my wife came to visit me. E no dia seguinte a minha esposa veio me visitar. And although she was hearing the same radio last night. E ela tinha ouvido a mesma coisa que eu ouvi no rádio na noite passada. And we said no. E a gente falou: não. We are not going to pay any cent. A gente não vai pagar nada. We are not going to be corrupted. A gente não vai ser corrupto. If we have to wait 9 more years, we will do it. Se a gente tiver que esperar mais 9 anos, nós vamos esperar. In the name of the Lord, we will do it. Em nome do Senhor nós faremos isso. Because we know that the Lord will. Porque nós sabemos que a vontade de Deus Is good, é boa, healthy, agradável and perfect. e perfeita. Okay? We were really sure Nós tínhamos certeza that we will be waiting 9 more years with the Lord with us. que se nós esperássemos mais 9 anos, o Senhor estaria conosco. And we will be waiting the Lord's will. E estaríamos esperando a vontade do Senhor durante esse tempo. And the Lord told us. E o Senhor nos falou. Some months later, Alguns meses depois, when the Open Doors official who told the government, alguns meses depois, quando o oficial de Portas Abertas já tinha falado com o governo, and they demonstrate my innocence, e ele tinha demonstrado a minha inocência, the new democratic president in Peru o novo presidente democrático do Peru signed my release order. assinou a minha ordem de soltura. 8 years, with 8 years, 10 days. Com 8 dias e 10 anos de prisão. That was the Lord's will. E essa foi a vontade do Senhor. And we did it the right thing. Nós fizemos a coisa certa. Wait in the Lord. Esperamos no Senhor. Praise the Lord. Adore o Senhor por isso. Finally came the freedom day. E finalmente chegou o dia da soltura. That's in the main door of the prison. Isso foi lá na entrada da prisão. Okay. Many officials from many countries in the world from Open Doors were that day outside the prison. Muitos oficiais de todas as partes do mundo do Portas Abertas estavam lá naquele dia. Many people cried. Muita gente chorou. I cried. Eu chorei, Of course. com certeza. Too much emotions in my life. É muita emoção para minha vida. Don't cry. Não chore, Esther. You are going to make me cry. Você vai me fazer chorar também. You are going to cry together. A gente vai chorar junto. So, Open Doors came for this day. E o Portas Abertas veio para o Dia da Liberdade. This was my home. Isso foi na minha casa. It was the first prayer in the home after 8 years. E esse foi o primeiro encontro de oração na minha casa depois de 8 anos. Pastor Com o nosso pastor and Open Doors official. e os oficiais do Portas And Abertas. family. É? E a família. This is a special picture. Essa é uma foto muito especial. You know why? Sabe por quê? This was the first picture with all the family together. Essa foi a primeira foto com toda a família junta. In 8 years,
estava sendo possível ver a minha família completa. Because Wednesday and Saturday was female visitors. Porque nas quartas e nos sábados eram as visitas das mulheres. Sundays, male visitors. E nos domingos, os homens que vinham visitar. So in those years, it was impossible to have all my family together with me. Então naqueles tempos era impossível ter toda a minha família junto. So this one was special. Então por isso que essa foto é especial. The photo was taken almost 2 hours after the release. Essa foto foi tirada quase 2 horas depois da minha liberdade. This is the last picture. Essa é a última foto. The last Christmas. That's here. No último Natal, ano passado. Now the family is going bigger. E agora a família está crescendo. Now we are getting old. Agora nós estamos ficando velhos. And now we are grandparents. Agora nós somos avós. We have 2 wonderful granddaughters. E nós temos 2 lindas netas. Praise the Lord. Adoro o Senhor por isso. Finally, I would like to encourage you. E finalmente eu gostaria de encorajar vocês. I have a question. Na verdade eu tenho uma pergunta. Please raise the hand if some of you wrote a letter or a Christian people. Levanta a mão se algum de vocês escreveu uma carta para algum prisão que estivesse preso. God bless you. Deus abençoe vocês. But many people need to write. Mas muitas pessoas precisam escrever. You don't know how important is a letter for you and me. Vocês não sabem como é importante essa carta para as pessoas que estão lá. To receive a piece of paper Receber um pedaço de papel from the Lord in Christ, de um irmão em Cristo. you don't know it. You don't know it. Vocês não sabem como isso é importante. But many times you cannot understand that language. Muitas vezes a gente não pode entender a língua que a carta está escrita. But you will see the Bible verses. Mas você vê ali os versos da Bíblia And you will know it. e sabendo eles, But there are many believers thinking on you, tem muitos crentes pensando em vocês, praying for you. orando por vocês. Don't be sure. Não Be sure tenha certeza you will not have suffering times. que vocês não vão ter Suffering times. tempos de sofrimento. The Bible says A Bíblia diz isso. in the world No mundo you will have to suffer. tereis aflições, But don't worry. mas tem de bom ânimo, The Lord, o Senhor diz. I will free the world. Eu salvei e libertei o mundo. Is that right? Não está certo? Amen. Amém. Very good. Very good. Aleluia. So also I would like to ask you to be involved with open doors in prayer time. E eu também gostaria de pedir a vocês que se juntassem a nós em oração pelo Portas Abertas. You see, this is not a commercial time. Essa não é uma hora comercial, hora de comercial. It's not a commercial time. This is very serious. Isso é muito sério. In this magazine, Nessa revista, you have a very special prayer time. você tem Prayer time. um tempo, Devotional prayer time. uma agenda de oração que é muito especial. And many information you need. E muitas informações que vocês precisam. Now, how the world of the believer is going. Como o mundo está indo, como os crentes ao redor do mundo estão indo. Do you know how many believers are persecuted right now? Vocês sabem quantos cristãos estão sendo perseguidos agora? Somebody know? Alguém sabe, por favor? Somebody know? How many believers in the world are persecuted right now? Quantos cristãos estão sendo perseguidos agora? Alguém sabe? You won't believe. Vocês não vão acreditar. 100 million believers 100 milhões de crentes are persecuted right now. estão sendo perseguidos agora. You know how many believers are in prison by this faith? Vocês sabem quantas pessoas estão presas por causa da fé? You know how many? Vocês sabem quantos? More than 6,000 Mais de 6 mil in prison. estão na prisão. In terrible conditions. Em condições terríveis.
torturados, killed. mortos. Why? Only to have the Bible on the hand, Por quê? Só porque eles estavam com a Bíblia na mão. or to have a small church like this, Ou por ter uma pequena igreja como essa, preaching the gospel. pregando a lei do Senhor. The special police came mainly in Muslim countries, A polícia especial vem nesses lugares em muitos países, mainly in Muslim countries, em maioria na parte, in Middle East. no Middle East, não sei em português. Oriente Médio. Obrigado. Respeito. Really, I suffer for them. E eu realmente sofro por eles, I really know what they are passing. porque eu realmente sei o que eles estão passando. I was in prison like them. Eu estava na prisão como eles, Every night I pray. e toda noite eu orava. I pray to the Lord, Eu orava ao Senhor, asking for protection, pedindo proteção for some food for them, e por comida, para que Deus alimente eles, for some water for them. por alguma água para eles. This night, Essa noite, when you have on the table a plate of food, quando você tiver na sua mesa a sua comida, think on that. pense nisso. Many believers in prison Muitos crentes na prisão do not have a meal today. não têm uma refeição hoje. Many believers in prison Muitos crentes que estão presos don't have a glass of water. não têm um copo de água para beber hoje. That's not a no. Ah, That's not a no. It's really true. isso não é uma piada, isso é realmente verdade. It's really true. Isso é realmente You verdade. know why the believers in prison, the officials, they think they are animals. Porque as pessoas na prisão, os oficiais acham que as pessoas são animais. But that is not possible. Isso não é possível. We need to change that A gente precisa mudar isso with our prayers. com as nossas orações. We need to pray more A gente precisa orar mais for our brothers and sisters in prison. pelos nossos irmãos e irmãs que estão aprisionados. Are you going to help me in that? Vocês vão me ajudar nisso? Really? De verdade? Pray for us. Levanta sua mão Praise the Lord. e adore o Senhor por isso. Here, open door has this, I don't know how to do it in Portuguese. Eu não sei como é que fala isso em português, mas o Portas Abertas tem esse cadarço. Ele falou uma palavra muito bonita. Okay. Here you can read, walking in their shoes. Aqui vocês podem ler, andando no sapato deles. If you don't want to buy, don't buy. Se você não quiser comprar, não compra. Just think about it. Mas pense sobre isso. For a while, Por enquanto, put your shoes of the prisoner. por isso, ponha o sapato dos prisioneiros. This night, when you're going to sleep, E essa noite, quando você for dormir, make an idea traga à sua mente uma ideia. how it's going to be sleeping in the floor. Como seria dormir no chão? With no mattress, Sem colchão nenhum, with no pillow, sem travesseiro, okay? Not water, sem água, not light, sem luz, sem eletricidade and many rats around you. e muitos ratos perto de você. I was that time. Eu estava vivendo I isso. felt that. Eu senti isso. I know how it's done. E eu sei como é isso. That's the reason because I'm worried about that. E é por isso que eu me preocupo com essa situação. And this is time to pray. E esse é um tempo de orar. Pray really hard Orar muito in the name of the Lord. em nome do Senhor. They need help. Eles precisam de ajuda. It's not possible to be indifferent to that. Não é possível que a gente consiga deixar eles vivendo nessa situação. That's all. Isso é tudo que eu tenho que falar. That's it. Thank you. Thank you very much. Muito obrigado. And again, please excuse me for my bad English and my unknown problems. Novamente, me desculpa pelo meu péssimo inglês. No, it's not bad. It's not bad. It's good English. I don't have it. Pelo,
pelo meu inglês ruim, não saber falar português. Me desculpem por isso. Remember. E lembre-se. Right now, I did many jokes. Eu fiz muitas piadas agora. Change many fears in his life. Change many fears in his life. Change many fears in his life. Ok, para poder tirar de vocês muitos sorrisos e risadas. It's necessary. É necessário. Because the believer Porque um crente must be suffering, está sofrendo, happy in the Lord. mas tem que estar feliz no Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Adoro o Senhor por isso, amém? Não precisava falar mais nada depois do que o Davi falou, mas vocês viram um pouquinho dessa realidade. Ele falou muito bem no Oriente Médio, os países muçulmanos. Quantos viram na TV a notícia do pastor Yusuf do Irã? Está aparecendo na Globo, na Rede Record, que ele está preso, a gente não sabe se ele está vivo ou se está morto. As condições que ele vive lá com certeza eram muito piores do que você pode imaginar. Imagina você estar preso e não saber se vai viver, ser pressionado todos os dias para negar a Cristo e voltar à fé islâmica. Essa é a realidade de muitos cristãos. E você, como cristão livre, você deve ajudá-los. Davi falou que você não pode ficar indiferente. Todos conhecem aqueles versículos da Bíblia, por exemplo, Hebreus 13:3, que diz: lembre-se dos que estão presos como se você também estivesse preso, daqueles que estão sendo maltratados como se você fosse maltratado. A Bíblia diz também, que eu vou ler com você rapidamente, não vou pregar, gente. 1 Coríntios, famoso também, 12. 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, o membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Muito interessante, nós passamos por momentos agora de alegria, quando vimos que Deus transformou e mudou, moveu tudo e tirou Davi da prisão. Nós nos alegramos, e quando ele estava preso, nós, quem estava, conhecia na época, ficamos tristes e oramos por ele. E se você não conhecia, agora está conhecendo essa realidade, essa é a sua oportunidade, meu irmão. Um pouquinho antes, no versículo 18, diz que de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus te colocou aqui no Brasil, Deus te colocou num país livre. Assim como Deus tinha colocado o Davi no Peru, Deus sabia que ele ia passar por isso, e Deus sabia que você não ia passar por isso. E o seu trabalho como membro do corpo é orar por aqueles que estão presos. Se Deus te colocou aqui, meu irmão, com um propósito, foi Ele que te colocou, acabei de ler. Então o seu trabalho é dar suporte àqueles que necessitam disso. Então, a primeira coisa mais importante, você precisa orar. Eu costumo dizer, eu não sei quem falou isso, eu copio, não fui eu que inventei, que a oração é o mínimo e também é o máximo que você pode fazer. Então você não tem dinheiro, você não pode ir para o campo, você pode orar. É o mínimo que você pode fazer, mas não tem coisa melhor também, meu irmão. Porque a oração do crente, Deus ouve e move. Vocês lembram de Pedro quando estava na prisão? Que a igreja começou a orar e Deus abriu as portas da prisão. Pedro apareceu e começou a bater na porta de onde os irmãos estavam reunidos e ninguém acreditou. Pedro aqui não pode ser um fantasma, porque o povo estava orando intensamente por ele. Depois leia lá em Atos, o povo orava intensamente por ele e Deus fez um milagre. Então não tem coisa melhor que você possa fazer. Ore, meu. A Portas Abertas, ela existe por dois propósitos principais. Ela existe no campo para apoiar aqueles que necessitam. A igreja perseguida precisa de muitas coisas. Precisa de Bíblia, material, precisa também de treinamento, precisa às vezes de apoio com advogados, apoio financeiro, tudo isso que a Portas Abertas fez com Davi. E aqui no Brasil, em Países Livres, nós atuamos com essa divulgação, falando da realidade, pedindo que vocês se juntem a nós nessa luta pela igreja perseguida. Esse é o nosso trabalho aqui.
E nós existimos para que você possa compartilhar dessa ajuda. Irmão, a Esther estava chorando porque ela, na época, Davi falou muito dela, mas na época ela disse que foi o primeiro cristão perseguido que ela orou. Ela fez parte da libertação do Davi. Você hoje pode fazer parte da libertação ou do apoio de muitos cristãos ao redor do mundo. Já pensou um desses cristãos que você pode escrever carta? Daqui a alguns anos ele está aqui na sua igreja? Ou você lê na revista que ele foi solto? Ou você assistiu um vídeo dele agradecendo por todas as cartas? A Portas Abertas, ela existe para que você possa partilhar esse sofrimento com eles. E essa noite, eu quero dar essa oportunidade para você saber um pouquinho mais. Quando o Davi falou da revista, ele disse que não é comercial, realmente não é. Não quero vender nada, meu irmão. Essa revista, ela tem um custo de R$35. 12 revistas custam R$35. Dá mais ou menos 3 por revista. Então eu só quero que você receba na sua casa para você poder fazer mais alguma coisa. Então, você pode distribuir, irmão, por favor? Se você quiser, preencha essa ficha. É uma fichinha simples com seu nome e endereço. E aí a gente vai te enviar uma revista em casa, de graça. Uma revista como essa que o Davi mostrou. Tem testemunhos, pedidos de oração, que mais? Notícias, o que está rolando pelos países, o que as igrejas no Brasil estão fazendo, para você ficar mais informado sobre a realidade da igreja perseguida. Se você preencher e receber a revista em casa, essa revista vai com um boleto de R$35. Se você quiser assinar por um ano, você paga o boleto. Se você não quiser, rasga o boleto, joga fora. Esquece o boleto. Mas preenche para você receber uma revista em casa. A gente não está vendendo nada, viu, meu irmão? É só para você ficar mais informado e poder servir a igreja perseguida. E aí, se você quiser depois fazer doação, saber mais, a gente vai estar aqui, posso conversar com você. Tem o site da Portas Abertas, tá? E também lá atrás temos alguns produtos. O Davi mostrou o cadastro, mas eu queria mostrar um que é muito legal, que é esse marca-página feito por mulheres do Afeganistão. Ele é muito bonito, custa apenas R$5. Olha só o preço, como é maravilhoso. É para você colocar na sua Bíblia, toda vez que você abrir, a Esther está mostrando dela, você vai orar. Toda vez que você abrir, para os jovens que quiserem o cadastro, toda vez que você olhar para o seu tênis, essa cor que é bem chamativa, você vai lembrar de orar por eles. Esse é o objetivo de R$5, meu irmão. Não saia daqui sem pelo menos preencher a fichinha e a gente te manda uma revista, tá bom? É isso que nós fazemos, e nós precisamos de vocês, para que a igreja perseguida continue firme até o fim, porque a perseguição não vai acabar, meu irmão. Não vai acabar. Quem disse que isso nunca vai acontecer no Brasil? Mas você tem a responsabilidade de ajudá-los a permanecer firmes. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado de novo, meus irmãos, por aguentarem Davi e eu. E estamos sempre à disposição. Muito obrigado, viu, Breno? Foi uma bênção. Deus usou muito você. Tá bom? Deus abençoe. Ministério de Louvor e Adoração, a gente cantar mais um cântico ainda, né? Para a gente adorar a Deus mais um cântico, antes de que nós estejamos encerrando nosso trabalho esta noite. A palavra de Deus diz que o diabo, o inimigo, veio apenas para matar, enganar, destruir. E é o que ele tem feito, né? Tudo que pertence ao Senhor, ele se opõe. Ele persegue as igrejas, persegue os cristãos e vai continuar fazendo. E a ação do diabo ela é terrível. Ele não tem pena. Se tiver que matar, mata. Mas conforme vimos na mensagem agora há pouco, há promessas para o cristão, a palavra de Deus é recheada de promessas, que o Senhor está conosco. Está no sofrimento, mas o Senhor está conosco. Nós temos a marca da promessa do Senhor em nossas vidas. Se tivermos que enfrentar a batalha, temos a força vinda do Senhor. Você tem essa marca. Você que conheceu o Senhor Jesus tem essa marca da promessa em você. Você está preparado para encarar as situações adversas?
O irmão veio trazer esse relato da sua vida, mostrando que nos momentos em que ele estava livre, ele representou o Senhor com aquela placa. Estava preso, estava conduzindo o povo dentro da cadeia. É onde estivermos, irmãos, nós temos que demonstrar que Jesus mudou o nosso viver.